Boa tarde a todas e todos que se juntam a nós mais uma vez para o 4º Encontro de Direito e Saúde na Pandemia, organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisa em Direito Sanitário, o CEPEDISA, da USP, da Universidade de São Paulo. Hoje eu tenho o prazer e a honra de estar moderando esse debate sobre Covid-19, regulação e desafios para a saúde suplementar, com a professora Mônica Viegas. Vou apresentar melhor nossos palestrantes, nosso palestrante, ao longo do nosso evento. Como eu falei, esse é o 4º encontro da nossa série de lives sobre direito e saúde nos contextos difíceis da Covid-19. Estamos tentando aí destrinchar os desafios para o direito sanitário nesse momento delicado, considerando sempre a perspectiva de ampliar essa área e, claro, da efetivação do direito à saúde. Antes de dar início aos nossos trabalhos, relembro que o CEPEDISA tem a revista Direito Sanitário, está integralmente, de forma gratuita, disponível na internet, e também temos boletins periódicos, o boletim da Rede Ibero-Americana de Direito Sanitário, que é coordenado no momento do CEPEDISA, o boletim do próprio CEPEDISA, e um boletim específico sobre normas jurídicas no contexto da Covid-19, e é realizado pelo Centro em parceria com a Conecta Direitos Humanos. Feita essa divulgação, essa exposição inicial, sem mais delongas, eu já começo a apresentar nossa primeira participante, nossa primeira palestrante. Muito obrigado, professora Mônica Viegas, por ter se juntado a nós hoje. A professora Mônica é professora do Departamento de Economia da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora do CEDEPLAR, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, e economista que se dedica aí, sobretudo, à área de economia da saúde. Então, muito obrigado, professora Mônica. Passo a palavra para você. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite, né, na figura aí da Maria Eugênia, do CEPEDISA, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês, doutor Rafael, e eu espero, né, então, contribuir aí para esse debate. Então, muito obrigada pelo convite. Eu preparei uma fala, eu vou compartilhar aqui com vocês, então, a minha tela. Espera aí. Está compartilhado aí, Matheus, por favor? Ok? Matheus, está vendo a minha tela? Não estou te ouvindo. Sim, professora, está funcionando. Pode seguir em frente. Beleza. Tudo certo. Então, eu queria dizer que eu sou coordenadora, né, do Grupo de Estudos em Economia da Saúde e Criminalidade, que é o GESC, junto com a professora Kênia Noronha, lá na UFMG, né, do CEDEPLAR. Então, a fala que eu preparei aqui hoje sobre os desafios do setor de planos de saúde, e então vou falar um pouquinho, dar um pouco uma contextualização do setor e falar um pouquinho de alguns desafios aí que já eram pré-pandemia, mas que talvez se agudizem aí pós-pandemia, né? Bom, então o sistema de saúde brasileiro ele está organizado, né, em dois subsistemas, né? É um sistema público, né, que tem as características que é universal, integral, tem livre acesso, uma regulação de demanda que se dá por preço não monetário, né, que é o que a gente chama de fila de espera, e um setor privado que, ao contrário de adesão voluntária, numa tipologia é um setor duplicativo do ponto de vista do setor público, porque ele oferece todos os serviços ofertados pelo setor público, então, nesse sentido, um setor que compete aí com o setor público. Do ponto de vista de gastos, né, o Brasil é o único sistema que tem um sistema público universal, que o gasto público não é majoritário, então, segundo as contas nacionais de saúde, a gente representa 46% do gasto total, então o gasto privado é 54%, um gasto per capita aí de $453, né, e o sistema privado que cobre aí cerca de 25% da população. Se a gente olhar esse gráfico aqui, não está, talvez, pouco legível, mas, enfim, aqui, a posição aqui a posição do Brasil
ver se eu consigo mostrar. A posição do Brasil está aqui, mais ou menos, não sei se vocês conseguem enxergar. Se eu consigo mostrar para vocês aqui a posição do Brasil nesse gráfico, é esse aqui. E esse é um gráfico que associa expectativa de vida como uma medida de desfecho a gastos per capita como uma medida de gastos. Então, ele, de alguma maneira, ele nos permite associar custos e resultados, né? E a gente vê que a posição do Brasil aqui é relativamente uma posição de ineficiência, né? Porque com essa mesma estrutura de gastos, se a gente for até a curva aqui, né? A gente teria que estar com um nível de expectativa de vida mais elevado. E essas ineficiências, elas se dão pelos dois sistemas, tanto público quanto privado. E esse mix público-privado no Brasil, ele é bastante imbricado, tá? Ele é um mix complexo e bastante particular, diferente de outros países, né? Porque a gente tem tanto uma oferta pública com provimento direto, uma oferta pública que a gente chama de privado contratado, uma oferta privada que se dá através de planos de saúde e uma oferta privada que é não regulada. Quando a gente observa o Brasil do ponto de vista aqui da estrutura de oferta, aqui a gente está plotando leitos públicos e o que a rede pública ofertada no SUS, você vê um Brasil bem dividido aqui, né? Ou seja, nessa área toda mais escura, você tem pouca oferta privada, né? Quanto mais escura aqui, maior a oferta pública, tá? E esse mix público-privado, que na verdade é uma tendência hoje, né, no mundo, enfim, não na forma como que é o Brasil, porque o Brasil, como eu já mencionei, ele tem uma proposta bastante diferente de outros países, né? Se a gente for pensar as tipologias, você pode pensar nessa participação do setor privado numa lógica mais complementar ao sistema público, ou seja, ofertando o que não existe, ou o que a gente realmente na literatura é chamado de suplementar. Então, para quem foi mais detalhista aí, eu evitei de falar de setor de saúde suplementar, porque essa ideia dá a ideia de que a gente suplementa com algo que não é necessário. Ou na lógica nossa, que é duplicativa. Então, nossa estrutura de mix público-privado ela é muito diferente. E esse mix público-privado, ele tem prós e contras, né? Do ponto de vista positivo, né, assim, você tem argumentos que justificam aí, que é essa questão da liberdade de escolha de prestadores e serviços pelos indivíduos. Ainda tem um argumento de que ocorreria uma redução da demanda do setor público, né, mas, enfim, e um setor privado, então, que amorteceria a demanda, e do ponto de vista negativo, a gente tem vários elementos aí que são bastante resultantes dessa relação, que são bastante complicados, né? A gente observa um processo aí, claro, de indução de demanda, uma incorporação tecnológica que não necessariamente é baseada em evidência, porque quando você tem um setor privado, você muda a lógica de incorporação tecnológica, um processo de judicialização, que vai ser mencionado aí mais tarde. No nosso caso aqui, uma fragmentação do cuidado muito forte, porque o fato de você ter dois sistemas te dificulta muito uma organização de um modelo, e como existe uma concorrência entre esses setores, né, existe claramente um cream skimming dos serviços. O que é o cream skimming? É selecionar os serviços, o setor privado ele acaba naturalmente, na lógica de mercado, selecionando os serviços de menor complexidade. Esse mix ainda oferece para a gente várias implicações do ponto de vista de bem-estar que são fundamentais, assim, de serem analisadas. A mais importante dela é a questão da desigualdade, ou seja, porque o fato de você ter um setor privado em que as pessoas vão ter acesso pela capacidade de pagamento, por si só é um gerador de desigualdades, né? Então, tem iniquidade no acesso, utilização, que vai, obviamente, resultar em iniquidade de estado de saúde. E, por outro lado, como a gente já mencionou aqui, vão ter um cenário de muita ineficiência com o uso de serviços desnecessários, fragmentação do cuidado, incorporação tecnológica sem evidência científica.
Olhar para esse setor requer que a gente pense as particularidades que existem no setor saúde, né? E aí, só para falar rapidamente, presença de assimetrias informacionais que geram, né, problemas que a gente sabe que de seleção diversa, risco moral, indução de demanda, presença de economias de escala e escopo, enfim, esses bens, eles são bens credenciais, ou seja, bens que eu preciso de ter um profissional para me falar que a qualidade desse bem é satisfatória, ou seja, a soberania do consumidor está totalmente invalidada nesse caso, né? E produtos que a dimensão da qualidade é muito relevante, né? Então, por exemplo, produtos que você tem uma diferenciação muito grande. Então, é um setor com muitas particularidades nesses bens e serviços de saúde que, obviamente, vão refletir, né, em diversas questões, tanto na estrutura de contratos dos prestadores, enfim, na organização do sistema. No Brasil, a gente tem aí diversos órgãos que regulam, né, esse setor saúde, aí no público-privado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o próprio Ministério, o PROCON, no âmbito da defesa do consumidor, e o CAD, no âmbito da defesa da concorrência. A nossa regulação, só falando um pouquinho para a gente passar para as partes dos desafios, a nossa regulação, ela tem um tripé aí, que é regulação de produto, reajuste de preços e sustentabilidade financeira. Então, basicamente, a gente estaria ancorado nesses 3 elementos principais, tá? Ou seja, regular o produto, regular a entrada, né, da operadora, o registro, a rede, o desenho, fiscalização do desenho de benefícios, rol de procedimentos, regulação do reajuste de preços, né, regra de discriminação e quanto que eu posso ajustar, e a regulação de sustentabilidade financeira. Lembrando que o Brasil é o 2º maior mercado de planos de saúde do mundo, né, e do ponto de vista de regulação, é talvez o mercado mais normatizado do mundo, né, nossa regulação é extremamente avançada. Então, aí, entrando um pouco no que a Maria Eugênia me pediu para falar um pouco mais, na questão dos desafios do sistema privado, e aí eu selecionei vários momentos para pensar. Então, pensando um pouco aqui na questão da organização do cuidado. Então, primeira questão que eu coloco aqui, que eu acho que é fundamental, né, a questão da ausência aí de um médico de referência no sistema, né? Então, infelizmente, a gente não tem esse médico de referência, então acaba tendo um uso excessivo de cuidado especializado, tendência a superusuários, ausência de um cuidado longitudinal, de políticas de prevenção e promoção, né? O que é o cuidado longitudinal? Esse cuidado que a gente acompanha o paciente, o que gera agudização de eventos, maiores gastos e eventos que são tratados no ambiente hospitalar. Então, assim, no caso do setor privado, a gente tem aí um desafio muito grande, que é uma reorganização do cuidado, né? O nosso modelo de cuidado está totalmente equivocado, no meu ponto de vista. Ainda complementando um pouco aqui no provimento, que na verdade está associado a essa organização, mas no provimento estrito sensu, né? Então, o cuidado ele é na maior parte das vezes realizado quando o paciente está doente, e esse médico que vai olhar para esse paciente, ele não conhece o paciente, inexistência de uma equipe multidisciplinar integrada, que a gente sabe que é fundamental para você conseguir ter o cuidado, né? A saúde, a gente migra de diagnóstico para diagnóstico com muita rapidez, você acaba tendo uso exacerbado de serviços e de tecnologia, porque você acaba exagerando a questão do diagnóstico, né? E, obviamente, que o que isso gera do ponto de vista de sistema, planos de saúde que são mais caros, é claro, e é uma baixa expansão da população coberta, né? Assim, a gente tem, em termos de população coberta, maior população em termos de percentual da população depois dos Estados Unidos, né, que é 25%, mas eu não tenho dúvida que, dado o nosso desenho, né, se a gente conseguir reduzir o preço dos planos de saúde, provavelmente a gente teria uma expansão. E parte dessa não redução ocorre exatamente porque você tem um plano que está com uma organização do cuidado que é, nesse sentido, assim, ineficiente e ineficaz também no cuidado. Bom, desafios na organização aqui é na organização da oferta, né? Então,
A decisão de abertura e localização de serviços aí no setor de saúde privada, né, ela se dá pela lógica mercadológica, né, a oferta, então, acaba não sendo distribuída em todo o território nacional, claramente, então você vai ter um problema aí. O cuidado não é organizado em rede, né, e a gente acaba tendo ineficiências de escala e escopo. Em menor intensidade do que a gente observa no setor público, mas a gente tem aí estabelecimentos privados, por exemplo, hospitais com um pequeno porte privados também. Não é a maioria dos hospitais, né? Mas enfim, mas você tem um percentual importante desses hospitais e também sendo ineficientes. E por fim, aqui os desafios do financiamento, então acho que o sistema de pagamento, eu acho que esse é fundamental, né? Sistema de pagamento dos prestadores, em grande medida baseado em procedimento, o que a gente chama de fee for service. Um fator moderador aí é no setor de plano de saúde mesmo, utilizado de forma inadequada, né? Então, na verdade, hoje, ao invés de ser um fator moderador para moderar utilização de consumo de usuários, ele acaba sendo um mecanismo de financiamento. É um setor que está muito vulnerável a flutuações da economia, exatamente porque a maior parte da adesão do setor de saúde no Brasil é coletivo, então você fica com um setor muito vulnerável a essas flutuações, a gente está observando isso agora na pandemia, de novo, a ausência de sistema de custos transparentes, um cenário aí de envelhecimento e mudança de perfil epidemiológico que certamente são desafiadores para a sustentabilidade financeira. E, no longo prazo, se a gente continuar nesse modelo de cuidado, nesse modelo de organização, sem nenhuma sustentabilidade financeira. A sinistralidade média atual do setor está entre 0,80 e 0,85, que já é considerada muito alta. Aqui, então, eu coloco ainda desafios da regulação, né, melhor implementação dessa política de copagamento, aí um pouco para a agência. Acho que a discriminação de preços hoje é limitada, né? Na verdade, assim, a gente tem pouca, as faixas etárias é uma discussão interminável, né? Essa forma de discriminação de preços. Seleção adversa, clara, entre os setores público e privado, que é um elemento que eu acho que a gente tem que atacar, uma vez que a gente optou por esse desenho público-privado. A incorporação tecnológica, fundamental que seja pensado de maneira séria. Estava na pauta desse governo, mas ainda não sei se continua a questão da organização de uma agência única de regulação de incorporação tecnológica do setor público-privado. A Conitec, ela tem esse papel, mas a agência acaba tendo hoje uma incorporação tecnológica autônoma, né? Ela tem um assento na agência, mas ela tem uma promoção e isso tem que acabar, a meu ver. Não tem uma regulação de escala, eu acho que essa organização da lógica de localização de serviços, ela teria que ter algum tipo de regulação, e fundamental que tem que ter um modelo de integrado com o setor público, né? Assim, esses sistemas, eles não podem funcionar como se fossem dois sistemas públicos, dois sistemas paralelos. A gente tem um sistema que tem que ter uma integração, então eu defendo fortemente um cartão integrado dos dois sistemas, que a gente possa localizar a utilização do setor, evitar superusuários, etc. E aí vai ser bastante abordado aqui a questão da judicialização aí, que eu vou colocar só como um desafio. Oportunidades de mudança que eu vejo aí, primeiro, numa agenda de eficiência, a gente tem fundamentalmente aí um sistema de custos, é fundamental para esse sistema que a gente tenha a introdução de um sistema de aferição de custos, pelo menos que a gente começasse com custos hospitalares com transparência, né? Porque que a gente pudesse comparar esses estabelecimentos, entender como é que isso é feito, o que se gasta, né? Enfim, implementação desses sistemas com acompanhamento dos pacientes e obrigatoriedade do uso da TIS, né? No caso do cuidado primário, eu defendo a obrigatoriedade do médico de família no setor privado, de preferência com a integração no setor público, e o fortalecimento do papel primário com o papel de coordenação aí do cuidado longitudinal. E uma integração público-privado, né, que eu já mencionei aqui, com o cartão de saúde, que integrasse esses dois sistemas, permitindo um pareamento dos dados nos dois subsistemas, né, que ampliasse o ressarcimento, acompanhamento de superusuários. E ainda aqui
aqui na agenda de oportunidades de mudança, né? Não dá para deixar de falar, né, do que a gente está vivenciando aí, essa revolução tecnológica, da oportunidade de mudança que a saúde digital traz para a gente aí, na medida em que ela amplia o acesso a localidades remotas, grupos mais vulneráveis, amplia a resolutividade de cuidado, promove o autocuidado, né, na medida que ela permite uma nova dinâmica completamente diferente entre os médicos e pacientes, prestadores, redução de custos, maior monitoramento e fiscalização. Então, eu acho que várias dessas coisas, né, o uso aí da telemedicina, né, na verdade, a saúde digital, ela vai para além aí da telemedicina, mas, enfim, que veio aí com a Covid-19, que eu acho que veio realmente para ficar, espero que a gente vai mudar esse patamar aqui no Brasil. Acho que essas eram as ideias principais aí para começar um pouco o debate, né, e muito obrigada. Muito obrigado, professora Mônica, pela sua exposição inicial, principalmente por nos mostrar, né, que às vezes a gente esquece essa parte de como o setor privado tem uma influência importantíssima no sistema brasileiro como um todo, né? E até para discutir o SUS também é importante considerar isso. Bom, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa segunda palestrante, doutora Maria Eugênia Bodra, colega aqui do CPDISA, pesquisadora também, advogada e recentemente doutora, né, nessa área de saúde suplementar. Então, por favor, Maria Eugênia, a palavra está com você. Legal. Obrigada, Matheus. Eu queria primeiro agradecer você formalmente pelo convite, meu parceiro do CPDISA, pela organização desse evento. Agradecer ao professor Fernando White, né, diretor do CPDISA, pelo convite também. E agradecer muitíssimo a presença da professora Mônica, do CDPLAR e professora da UFMG nesse evento, e do Dr. Rafael também, pesquisador do GEPS, da Faculdade de Medicina da USP. É muito bom poder compartilhar conhecimentos com vocês aqui. Bom, eu acho que a professora fez uma excelente apresentação, né, do setor público e do privado, e como a minha proposta aqui é tratar dos desafios do ponto de vista jurídico, eu acho que a gente pode ter um diálogo interessante aí a partir desse cenário apresentado pela professora. Tá? Quando o tema foi colocado como Covid-19, eu achei interessante trazer um ponto específico do desafio que essa pandemia trouxe para nós, que foi a regulação da distribuição dos leitos de UTI. Né? Ficou muito claro para nós, especialmente no início da pandemia, que a gente teria um desafio grande pela frente em relação à distribuição de leitos, porque o SUS não teria leitos públicos suficientes para toda a população que o SUS atende. Havia já a suspeita de que nós teríamos leitos sobressalentes, leitos que estariam de sobra, né, no setor privado, mas a gente teria que dialogar, então, público-privado para pensar numa forma de fazer essa distribuição. E aí a gente teve uma série de discussões jurídicas sobre isso, que eu achei interessante trazer como uma questão inicial para esse tema, porque ela mostra para nós que nós temos, para além dos problemas políticos que nós enfrentamos ao longo da pandemia, especialmente por conta da falta de coordenação do ente federal, né, nos conflitos entre estados e municípios e tal, a gente tem também uma dificuldade que ficou muito evidente de articulação entre esse público e privado, até mesmo numa situação de pandemia, e eu acho que isso é algo que já existia, né, mas que ficou muito evidente com a Covid. Então, a professora já fez a apresentação do nosso público e do privado, mas do ponto de vista jurídico, só destacando, né? Quando a gente instituiu o SUS lá em 88, o que a gente pretendia, né, quando instituímos o SUS? Que ele fosse o grande sistema garantidor, né, da saúde como direito, né? Ele seria o sistema financiado por tributos, né, e que atenderia às necessidades de saúde da população a partir das necessidades de saúde, né? De outro lado, a saúde, né, foi o mercado de planos já existia, ele é anterior à instituição do SUS. Em 98 ele foi regulado, né? A gente chama esse setor de saúde suplementar, mas como a professora Mônica bem colocou, ele na verdade não suplementa o SUS como a gente inicialmente imaginou que ele faria, né? Mas ele acaba sendo um sistema que compete com o SUS, porque ele é duplicado, ele fornece as mesmas coberturas do SUS.
E na sua regulação, a professora já apresentou até com mais detalhes, mas nós temos normas que visam garantir as questões, garantias financeiras, né? Tem toda uma preocupação com as garantias financeiras securitárias, tem uma série de normas que visam reduzir a assimetria de informação e outras falhas desse mercado, que visam proteger o consumidor, e algumas normas aí sobre programas de qualidade que são aí mais tímidas, né? Numa ideia ainda de regras de indução. Então, o que a gente tem, na verdade? Duas lógicas diferentes, né? Um SUS que atua buscando atingir a universalidade do atendimento, né? Que vem como uma grande garantia da efetivação da saúde como direito, no sentido de que todo mundo tem que ter acesso, independentemente de capacidade de pagamento, e um sistema que opera na lógica securitária e de proteção do consumidor, né? Com muitas falhas, né? Como foi bem colocado pela professora, e que a princípio, é idealizado para atuar, como diz o professor Fernando White, nas franjas, né? Não pensado para ser um sistema tão importante, né? Vamos dizer assim, né? Tão grande, né? Como acontece nos países que conseguiram atingir a universalidade, né? A gente se inspirou muito em países europeus onde isso aconteceu. Só que ao longo dos anos, a gente tem um SUS que não dá conta, né, de dar essa garantia de direito para todo mundo, especialmente, né, porque a gente tem um subfinanciamento crônico desde a instituição desse sistema. Então, a professora colocou muito bem, né, os dados sobre o financiamento do SUS, a gente financia muito abaixo daquilo que os países que fornecem atendimento universal financiam seus sistemas públicos, isso sem comparar gasto PIB per capita, que aí a gente iria assustar ainda mais em termos de subfinanciamento, né, em relação ao subfinanciamento, e, de outro lado, a gente tem um sistema de saúde suplementar que vai ganhando relevância, né, porque na medida em que esse direito não é assegurado à população por meio do sistema público, a gente também já não consegue discutir as questões jurídicas e as coberturas da saúde suplementar como se ela fosse somente uma saúde suplementar, né? Muitas vezes, como a gente viu no caso da Covid, né, você só tem acesso a um leito de UTI se você tiver plano de saúde. Então, existem situações em que o direito à saúde, ele vai ser assegurado àqueles que têm plano. Então, a gente não... A questão do direito à saúde, ela passa também a ser discutida no âmbito da saúde suplementar, né? E aí, nesse sentido, eu queria trazer um estudo aqui da OMS, bem recente, de 2018, que ele trata de algo que é bastante interessante, que, de certa forma, a professora também colocou, né? Ele traz algo que é contraintuitivo, né? A gente fica com a impressão de que, ao ter um sistema voluntário, né, e um sistema suplementar como o nosso, a gente alivia o SUS, né? A gente garante liberdade de opção e a gente alivia o SUS de uma certa forma, porque a gente cria um sistema que desonera o SUS na medida em que fornece tratamentos para as pessoas. Agora, no entanto, o que a OMS já identificou, fazendo pesquisas em vários sistemas de vários países, então esse é um estudo interessante, porque ele não é um estudo que diz respeito ao Brasil, mas a diversos sistemas, é que, e ela faz um alerta interessante, ela fala o seguinte nesse estudo, né? Países que querem, né, garantir a universalidade de acesso à sua população, tomem cuidado com o tamanho que os seus sistemas voluntários de saúde vão adquirir. Porque o que se observa é que, a partir de um determinado momento, cria-se dois sistemas separados, né? Criam-se dois sistemas separados, um que vai atender uma classe com poder aquisitivo maior e que geralmente tem menos necessidade de saúde, né? E um outro que vai atender todos aqueles que não têm poder aquisitivo para acessar um sistema pago e que geralmente tem maiores necessidades de saúde, né? Já existe um dado também interessante, dados e pesquisas que mostram que essa população que tem um poder aquisitivo maior, ao se retirar, né, desse sistema público, deixa de defender, de participar, de fiscalizar e de cobrar que esse sistema seja aperfeiçoado, implementado, enfim, tem toda uma pressão política que deixa de acontecer, né? De outro lado, o que a OMS aponta também, de uma forma até mais genérica do que essa que a professora colocou, existem uma série de falhas, essas falhas do mercado de seguro voluntário afetam, por meio da seleção de risco, né? Como que a lógica do sistema público, né? Ele acaba absorvendo os riscos mais altos, né? E a questão da concorrência, que também já foi colocada pela professora Mônica, na medida em que você deixa de ter um sistema público principal realmente
grande, né, e que defina de uma forma preponderante o funcionamento do sistema como um todo, você passa a concorrer, esse sistema, então, passa a concorrer com o privado por força de trabalho em saúde, por leitos e estabelecimentos hospitalares, por financiamento público também, né? Isso a gente vê no Brasil, né? Existem alguns casos de financiamentos públicos para planos privados. Então, assim, visto que esse não é um tema que diz respeito só ao Brasil, e que esse é um fenômeno que já vem sendo estudado, né, do ponto de vista de estudar sistemas de saúde, o ponto que eu acho que a Covid revelou é que a gente já estamos num ponto em que temos muita dificuldade de distribuir recursos, né, até mesmo num caso como esse de pandemia, né, distribuir leitos de UTI. E aí eu acho que esse é um caso para quem é advogado, para quem pensa o direito, para quem pesquisa do ponto de vista jurídico. A gente sabe que o direito à saúde ele pode ser muito polêmico em relação ao seu conteúdo, né? A gente pode discutir até que ponto vamos cobrir tratamentos, vamos incorporar tecnologias, etc, etc. Mas eu acho muito difícil a gente não reconhecer que as pessoas têm que ter acesso ao leito de UTI quando elas precisam de um leito de UTI, né? Então, eu acho que isso é um ponto essencial, né, do direito à saúde que nós não conseguimos mais, né, garantir, muito por conta dessa dificuldade mesmo criada em torno desse sistema duplicado, né? Então, indo então já para a minha conclusão, eu vejo que, assim, e eu acho que aqui existem inúmeras possibilidades de diálogo com todo esse material que a professora Mônica trouxe, eu fico muito feliz de poder ouvi-la aqui. Eu pensei aqui, né, antes da gente estar conversando, que a gente tem alguns caminhos para tornar efetivamente a saúde um direito no país, né, e a gente tem que começar a pensar sobre isso. Um primeiro é tornar realmente o financiamento do SUS um financiamento compatível com aquilo que o SUS demanda, né? Com aquilo que, se a gente tiver um sistema público financiado da forma adequada, muitos desses problemas eu acredito e tiver uma participação da sociedade, né, mais efetiva na construção desse sistema, acredito que essa seja uma das formas, do ponto de vista jurídico, né, mais interessantes de garantir a saúde como direito, e aí, de fato, né, a saúde suplementar passa a ser só suplementar, né? Agora, do ponto de vista político, a gente sabe que isso atualmente é praticamente impossível, né? Então, do ponto de vista jurídico, eu vejo um outro caminho, né, que eu acho que seria interessante de discutir, de refletir, que seria, a partir, inclusive, dessas sugestões dadas pela professora, pensar em normas distributivas, né, que regulem essa relação público-privada. Então, a professora já colocou aqui algumas ideias interessantes sobre cartão e tal, e eu acho que uma outra ideia interessante, que um exemplo que eu queria deixar, né, sobre norma distributiva, o que seria isso, são essas normas que distribuem recursos em geral. Então, por exemplo, no caso de uma pandemia, distribuição de leitos de UTI. Eu acho que está muito claro que a gente precisa discutir esse assunto, né? Não dá para a gente confiar, né, que o fato de existir uma requisição administrativa prevista em lei garante esse tipo de problema. Não, isso foi muito polêmico, foi muito discutido, né? Foi utilizado aí de formas diferentes, essa questão foi equacionada de formas diferentes no país, mas eu acho que deixou claro, né, que precisamos discutir melhor, né, como distribuir recursos entre público e privado, como, de uma certa forma, criar diálogo entre público e privado, e a distribuição de leitos de UTI numa situação de pandemia é fundamental. Eu acho que é algo que evidencia, assim, um problema muito grave, né, em relação a esse nosso sistema. A gente tem uma única norma na saúde suplementar que tem natureza distributiva, ou seja, é uma norma que enxerga o sistema como um todo, que enxerga a relação da saúde suplementar com o sistema como um todo, que é a norma do ressarcimento ao SUS, né? E essa foi uma norma questionada também pelo setor privado durante muitos anos, a gente só teve a constitucionalidade dela reconhecida em 2018. Isso também revela muito, né, sobre esse nosso sistema, né? Eu acho que nós temos uma norma sobre isso é algo muito insuficiente, a gente precisaria pensar em desenvolver isso, né? E aí, eu lanço aqui esse desafio da gente pensar, então, em normas distributivas, acho que existe um diálogo muito rico que pode ser desenvolvido, né, a partir das análises econômicas também que estão sendo feitas. E aqui, eu queria destacar que tem um estudo feito pela CEDEPLAR, nesse centro de pesquisa do qual a professora Mônica faz parte, que eu achei extremamente interessante, que mostra que existem no Brasil 96 mercados de planos de saúde, né? E, então,
quando eu falo em normas distributivas, eu aqui pensando, né, na lógica jurídica do direito sanitário, eu fico pensando que a gente deveria pensar em políticas públicas, né, que trabalhassem, que pensassem a elaboração dessas normas a partir dessas localidades, né, cruzando esses mercados diversos e variados, heterogêneos que existem aí no Brasil todo, com as regiões de saúde. Nós temos 436 regiões de saúde. Então, a gente precisaria identificar necessidades locais, identificar estruturas locais, para a partir daí a gente começar a identificar que tipo de norma a gente poderia criar distributiva que regulasse essa relação público-privada. Então, recomendo que leiam esse estudo da CDPLAR, que é muito interessante. E, de outro lado, também eu queria destacar a questão de que pensar em efetivação do direito, eu acredito que daqui para frente a gente precise pensar cada vez mais no aspecto coletivo da efetivação desse direito, né, em políticas públicas que contribuam para a efetivação desse direito. Ou seja, como é que o suplementar e o SUS vão melhorar indicadores, como é que o suplementar e o SUS vão cuidar, né, de redes, e aí entra toda essa questão que a professora colocou, de organização de cuidado, de oferta de serviço, enfim, precisamos pensar no coletivo, porque discutir, definir limites e conceituar e efetivar o direito à saúde só a partir de demandas e de discussões individuais, eu acho que é um desafio quase que impossível. E aqui eu deixo o gancho para o Rafael trazer as contribuições dele sobre judicialização, que vão, né, mostrar o quanto é desafiador essa discussão do direito à saúde que fica localizada nesse âmbito individual, né? E é isso. Não sei se eu passei meu tempo. Não, Maria Eugênia, está perfeito. Muito obrigado pela sua exposição, por ter trazido também essa noção sistêmica, né, tentando inserir o setor de saúde suplementar nessa discussão mais ampla do sistema de saúde, com dados, apresentação muito boa. E agora eu passo a palavra para o Dr. Rafael Roba. Dr. Rafael é pesquisador do Grupo de Estudos sobre Plano de Saúde, do Departamento de Medicina Preventiva, da Faculdade de Medicina da USP, também parceiro aí do CPDISA. Rafael, por favor. E muito obrigado já por sua presença aqui conosco. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, professora Mônica. Boa tarde, doutora Maria Eugênia. Antes de mais nada, quero agradecer pelo convite, né? Agradecer ao CPDISA e até parabenizar o CPDISA pelo evento, pela iniciativa. Acho que é muito importante. A gente precisa realmente discutir as questões relacionadas à saúde suplementar, né? Um setor que abriga uma quantidade muito grande de beneficiários, uma parcela importante da população, cerca de 47 milhões de beneficiários, de pessoas, de brasileiros, estão vinculados a algum tipo de plano de saúde, e é um setor que tem, além de uma concentração setorial, uma concentração também territorial, é um setor que hoje aproximadamente 80% dessas pessoas, desses beneficiários, estão ligados a algum tipo de contrato coletivo, né? Só para explicar rapidamente, a gente pode subdividir os tipos de contratos de plano de saúde em dois grandes grupos, né? De um lado, os planos individuais e familiares, que são aqueles contratados por pessoa física em benefício próprio ou dos seus familiares, e, de outro lado, os planos coletivos, né, que podem ser coletivos empresariais ou coletivos por adesão. Os empresariais são aqueles contratados por empresas em benefício dos sócios e funcionários, e os coletivos por adesão são aqueles firmados por sindicatos e associações em benefício dos seus associados. E nós sabemos aí de fragilidades regulatórias que existem em relação aos contratos coletivos. Até por isso foi o tipo de contrato que mais cresceu, e hoje representa cerca de 80% do total de contratos, né? Os planos empresariais, principalmente, foram os que tiveram maior crescimento, principalmente de 2000 até agora 2019, 2020. Bom, falando um pouquinho da judicialização, é um setor que a judicialização é crescente, é um setor que geralmente realmente leva a muitos conflitos ao judiciário, né? E um dos levantamentos que nós fizemos lá no grupo de estudos do Departamento de Medicina Preventiva mostra que entre 2011 e 2019
o número de decisões judiciais contra planos de saúde teve um crescimento de aproximadamente 390%. Né? Então, em 2011, só para vocês terem uma ideia, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou cerca de 7.100 ações contra planos de saúde. Em 2019, o Tribunal de Justiça julgou cerca de 34.600 ações contra planos de saúde. Um crescimento, como eu disse, de aproximadamente 390% nesse período, mesmo diante de um cenário de queda de beneficiários, né? Já que de 2014 em diante, o número de beneficiários vinculados a planos de saúde em São Paulo teve uma queda. Mesmo diante dessa queda, o número de ações judiciais cresceram. E os principais assuntos que são levados ao judiciário estão ligados, em primeiro lugar, negativas de tratamento e, em segundo lugar, reajustes. Né? A professora Mônica mencionou para a gente realmente esse problema de preço relacionado a plano de saúde, e o reajuste é um assunto que chega muito ao judiciário. Hoje já é o segundo principal motivo que chega ao judiciário. Então, só para se ter uma ideia, das ações judiciais julgadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 2019, 52% diziam respeito a negativas de tratamento e cerca de 28% eram ações relacionadas a reajuste. Né? Então, é um número muito grande. A gente sabe dos problemas relacionados à incorporação de novos procedimentos pelo rol da ANS, inclusive já foi até mencionado aqui, é um rol que não se comunica com os procedimentos de incorporação do SUS, e a questão dos reajustes muito ligado aos contratos coletivos, justamente pela falha regulatória ou pela omissão regulatória com relação aos reajustes dos planos coletivos. Né? Isso foi até objeto de uma auditoria do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, em 2018, publicou um relatório sobre essa auditoria que foi feita na ANS, e dentre as falhas regulatórias que o Tribunal de Contas da União identificou com relação à atuação regulatória da ANS, eu vou citar só 3 aqui, tem mais, mas vou citar só 3, mas, por exemplo, insuficiência dos instrumentos adotados pela agência para prevenção, identificação e correção dos reajustes abusivos em planos coletivos, a disponibilização de informações insuficientes às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos para a adequada avaliação dos reajustes que foram propostos pelas operadoras e a fragilidade dos mecanismos de depuração de dados lançados pelas operadoras de plano de saúde no sistema da ANS. Né? Então, o que o TCU disse aqui, resumindo, que a ANS ela não tem fiscalização e controle sobre os reajustes dos planos coletivos, ela não consegue permitir que o consumidor de um plano coletivo tenha transparência quanto aos dados que são necessários para se chegar ao percentual de aumento do plano de saúde, e também o próprio sistema da ANS que recebe as informações das operadoras tem falhas de depuração de dados. Né? Então, a gente começa a perceber que a judicialização nos aponta falhas regulatórias, e esse sempre foi um dos principais objetivos dos estudos que nós desenvolvemos lá no Departamento de Medicina Preventiva. É olhar a judicialização para entender, a partir da judicialização, quais são as falhas regulatórias. E eu acho que a pandemia nos mostrou algumas das falhas regulatórias. Né? A pandemia, ela talvez tenha deixado de forma nítida a dificuldade que a ANS tem em adotar medidas regulatórias que atendam às reais necessidades do setor de saúde suplementar, né? Principalmente nesse momento de pandemia, né? No combate à pandemia. E aqui já trazendo o debate um pouco para o momento atual. Para mostrar um pouco essa dificuldade que a ANS tem, né, para justamente adotar medidas regulatórias que atendam às necessidades do setor, eu vou citar aqui 4 situações que foram até muito debatidas, muito divulgadas, que foram situações polêmicas que a ANS tentou atuar, enfim, atuou em algumas vezes de forma muito reativa, né, para tentar dar resposta
a outros personagens, mas eu vou citar aqui 4 exemplos que acho que talvez situe bem essas falhas regulatórias da ANS, né? Então, principalmente nesse momento da pandemia. A primeira delas diz respeito à flexibilização dos prazos de atendimento que estão lá na resolução 259 da ANS. A ANS tem uma resolução que determina qual é o prazo máximo que a operadora tem para prestar o atendimento para o consumidor. E já logo no início da pandemia, a ANS flexibilizou esses prazos. Alguns prazos ela ampliou e, com relação aos atendimentos eletivos, né, que são aqueles que não têm urgência ou emergência, ela suspendeu o prazo de atendimento. Então, a operadora não tinha prazo para autorizar um procedimento eletivo que o consumidor eventualmente necessitasse. E isso foi alvo de muitas críticas, né? Primeiro porque muitos entenderam que foi uma medida prematura, e isso acabou causando também uma ociosidade dos leitos privados, né? Então, os próprios hospitais, por meio das suas associações, chegaram a levar à ANS uma demanda pedindo para restabelecer o prazo de atendimento dos tratamentos eletivos, já que cerca de 80% dos atendimentos que são prestados pelas operadoras de plano de saúde são eletivos, e com a suspensão dos atendimentos eletivos, os hospitais privados, principalmente em São Paulo, ficaram com seus leitos ociosos, né? E isso gerou, inclusive, um descontentamento entre os hospitais privados e até uma demanda dos hospitais privados perante a ANS para restabelecer esse prazo. A segunda atuação da ANS, também muito polêmica, foi quanto à flexibilização dos ativos garantidores, né? As operadoras, elas depositam perante a ANS valores que servem como ativos garantidores, são valores que integram o patrimônio da operadora, mas que está sob a custódia da ANS. É um valor que a ANS retém como ativo garantidor. E já também, no início da pandemia, a ANS ela sugeriu, criou um plano para que as operadoras tivessem acesso a esses ativos garantidores, para que as operadoras pudessem resgatar uma parte desses ativos garantidores, e, em contrapartida, as operadoras teriam que negociar com os consumidores de contratos individuais, contratos coletivos por adesão e contratos empresariais com até 30 vidas, renegociar valores, renegociar reajustes, para que os consumidores pudessem manter esses planos em dia, né? E também uma segunda exigência é que nenhum contrato poderia ser cancelado até dia 30 de junho de 2020 e os prestadores não poderiam ficar inadimplentes, né? Então, a operadora não teria que manter em dia o pagamento dos prestadores. Essa medida da ANS foi divulgada para as operadoras teriam que assinar um termo de compromisso, e apenas 9 operadoras aceitaram aderir a esse termo de compromisso, né? De cerca de 730 operadoras que estão registradas atualmente em atividade perante a ANS, só 9 operadoras aceitaram aderir a esse termo de compromisso para, em troca de acessar os ativos garantidores, permitir uma inadimplência maior do consumidor, não cancelar contratos até dia 30 de junho e manter os prestadores com pagamento em dia. Essas 9 operadoras, inclusive, são operadoras pequenas, que não, assim, a quantidade de beneficiários não é tão representativa. Isso fez com que a ANS acabasse voltando atrás, né? Ela desistiu dessa ideia e não adotou nenhuma outra medida para proteger o consumidor nesse momento, principalmente no início da pandemia, né? O momento que as empresas estavam fechando e tendo que suspender as suas atividades, muitos consumidores, pessoa física, estavam tendo seus contratos de trabalho suspensos ou tendo redução nos seus salários ou até mesmo sendo demitidos. Eram consumidores que não estavam encontrando nenhuma forma de negociação com a operadora de plano de saúde para poder manter esse contrato, né, para tentar renegociar valores e reajuste, e a ANS teve uma única
proposta que praticamente não foi aceita pelas operadoras, e a ANS se silenciou e manteve, então, os consumidores sem nenhum tipo de proteção, né? No momento em que até os financiamentos bancários estavam sendo revisados, os contratos de plano de saúde as operadoras ficaram livres para reajustar ou cancelar o contrato, principalmente os coletivos, da forma como elas bem entendessem, né? Um terceiro ponto polêmico, que também a ANS atuou, mas aqui de forma muito reativa, foi com relação ao teste sorológico para o Covid-19, né? Então, já logo no início da pandemia, a ANS incorporou ao rol dos procedimentos obrigatórios aquele teste de PCR, mas o sorológico ficou de fora. E isso acabou ensejando uma ação civil pública que foi movida por uma associação de defesa dos consumidores de Pernambuco. Essa associação conseguiu uma liminar obrigando a ANS a incorporar esse teste sorológico para a Covid-19 no rol de coberturas obrigatórias. A ANS recorreu dessa decisão, conseguiu fazer com que essa liminar fosse revogada no tribunal, mas em seguida ela acabou, por meio de uma reunião da diretoria colegiada, incorporando esse exame no rol da ANS. Então, quer dizer, foi quase que uma atuação reativa, né, para tentar dar alguma resposta, mas, de fato, só veio após essa ação judicial que foi movida por essa associação dos consumidores de Pernambuco. E uma quarta atuação da ANS também muito polêmica é com relação à suspensão dos reajustes, né, dos contratos que está vigendo, inclusive, atualmente. Então, a ANS, como eu disse, não tinha adotado nenhuma medida para proteger os consumidores, para que esses consumidores não perdessem o plano de saúde no meio da pandemia. Ao mesmo tempo, a própria ANS soltou alguns boletins nesse período de pandemia, mostrando que as operadoras tiveram uma queda grande na sua sinistralidade, né, e uma baixa inadimplência. Para ter ideia, a sinistralidade das operadoras ficou em 60% em junho, né, foi um período, esse período de pandemia foi economicamente bom para as operadoras, uma inadimplência também baixa, mas ao mesmo tempo os consumidores passaram a receber reajustes, principalmente nos contratos coletivos, onde o reajuste não é regulamentado. Os consumidores passaram a receber reajustes excessivos, reajustes altos, totalmente incompatível com o atual cenário, né? Isso até ensejou uma declaração do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que chegou a falar que a Câmara dos Deputados ia analisar essa questão dos reajustes, porque ele estava achando um absurdo as operadoras reajustarem em patamares acima de 20% num ano em que, enfim, os contratos estavam sendo revisados para baixo. A partir dessa declaração do Rodrigo Maia, a diretoria colegiada da ANS se reúne e decide, então, suspender os reajustes entre setembro e dezembro de 2020. Então, os consumidores que tiveram reajuste antes de setembro, esse reajuste vai sair da mensalidade entre setembro e dezembro. Quem não teve reajuste também não vai sofrer reajuste no seu contrato entre setembro e dezembro, mas a partir de janeiro a operadora volta com o reajuste para os consumidores e ainda vai poder cobrar esse valor retroativo que ela não cobrou entre setembro e dezembro. Então, quer dizer, a meu ver, uma medida que não resolve o problema do consumidor, só adia esse problema, né? Então, são situações que a gente vê que todas elas vão chegar ao judiciário, ou já chegaram ao judiciário, tudo isso acaba sendo canalizado na judicialização, né? É uma atuação reativa da ANS nesse período de pandemia, que mostra que a ANS ela tem ainda muita dificuldade de atingir a sua finalidade institucional, né? Que é justamente promover a defesa do interesse público na assistência suplementar, e no momento de crise, um dos interesses públicos é a proteção do consumidor, que a ANS realmente não consegue, de forma efetiva, garantir. E isso, enfim, acaba fazendo com que o consumidor enxergue no judiciário o local adequado
ou o único local onde ele consiga, eventualmente, solucionar os seus conflitos, né? Então, são pontos aqui que eu trago para o debate. Eu acho que já tem algumas perguntas aqui, pelo que eu estou vendo. Agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado, doutor Rafael, por essa precisa exposição sobre os recentes acontecimentos, né, em nome da regulação de saúde suplementar. Como você muito bem expôs, tivemos vários movimentos, várias novidades aí durante a pandemia. E, bom, agora, né, convido todas nossos convidados, nosso convidado Rafael, para discutir as perguntas. Nós recebemos uma quantidade bastante legal aqui de perguntas. Eu vou dividir, portanto, em 2 blocos. E um segundo bloco mais focado na questão da judicialização, metade mais ou menos das perguntas são sobre esse tema, e um bloco inicial para as perguntas iniciais. Então, vamos lá. E aí, enfim, as perguntas foram sendo feitas ao longo do debate, né, ao longo das falas. Por favor, sintam-se livres para responder a que vocês se sentirem mais interessados, confortáveis, né? A ideia é a gente ter um momento de debate agora mesmo. Bom, então, a Gisele nos pergunta: estamos vendo surgir novos serviços de saúde privada, novos players, preços baixos, no entanto, calcados na telemedicina, 24 horas ao adquirente, né? Então, novos modelos aí dentro da saúde privada. Como a professora Mônica vê esse movimento? Gisele também nos pergunta: o Brasil, professora Mônica, tem chances de alterar o fee-for-service pela medicina baseada em valor? Temos cultura e vontade política dos atores de saúde suplementar de fato para isso? Né? Uma pergunta que eu acho que é relacionada também do Augusto, que chegou pelo Facebook. Quais seriam os impactos, quais seriam as possibilidades de redução da regulação em saúde suplementar para promover a prática da valorização do desfecho clínico? Vamos ver aqui. Uma outra pergunta que nos chegou: quais os projetos atualmente no Congresso Nacional de reformulação do setor de saúde suplementar? Há alguma possibilidade de melhoria no horizonte, na perspectiva do consumidor? Nós também tivemos uma última pergunta aqui da Maíra: quais são os impactos da saúde digital e da telemedicina no setor de saúde suplementar? Então, começamos aí, o debate está aberto, a gente vai seguir a mesma ordem das apresentações, e em seguida vamos para um segundo bloco de questões mais focados na questão da judicialização. Se alguém ainda quiser colocar mais alguma pergunta no chat, ainda está aberto o nosso campo de debate aqui. Então, professora Mônica. Bom, vou tentar ver se eu consigo falar de perguntas tão diferentes, né? Bom, de fato, a gente tem aí no nosso contexto atual, né, o aparecimento de, eu não sei se são novos players ou se são os mesmos players vindo de outra forma, né? Então, eu acho que a pandemia coloca de uma forma mais rápida e escancarada, né, o uso da questão da saúde digital, né? Então, a telemedicina está aprovada, né, a utilização no Brasil, mas é nesse contexto da pandemia, então a gente tem que ver como que isso fica pós-pandemia, né? Eu acho que aí é uma questão regulatória importante, assim, tanto para o setor público como para o setor privado. Eu acho que a inclusão, né, a introdução da telemedicina, ela, obviamente, como tudo que é digital, ela vai ter fatores positivos e fatores negativos, né? Nada tem só um lado. Então, é claro que você pode ampliar o acesso, você pode ampliar o autocuidado, você pode promover uma série de melhorias, mas também você pode perder, talvez, no diagnóstico, você pode, enfim, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer com isso. E você tem uma questão aí de autonomia médica, né, enfim, que a classe médica bastante corporativa, né, na verdade, a questão da telemedicina não está inclusa no Brasil de uma forma mais ampla, se deve a isso. Eu acho que o que vai acontecer, assim, num cenário que eu acho que é mais possível, é a gente ter a introdução disso regulamentada para algumas atividades mais específicas, né? Por exemplo, a atuação em áreas remotas, por exemplo, enfim, né, o uso mesmo da telemedicina ser permitido em algumas áreas, né? Então,
eu acho que, de fato, assim, e na saúde privada é impossível, que eu acho que a Maria Eugênia colocou bem quando ela trouxe o texto da OMS, etc., a lógica mercadológica, ela tem outra dinâmica. Então, assim, isso vai acontecer de uma forma absurda no Brasil, porque por mais que exista né, a gente tem uma regulação do setor de saúde suplementar, mas a gente não tem regulação dos atores privados, não existe isso, não tem como. O setor privado ele tem liberdade de atuar. E o mercado de saúde digital hoje é muito amplo. Então, não tenho dúvida que a gente vai ter uma revolução aí no cuidado, na forma de ofertar cuidado, e a gente já tem, né, clínicas aparecendo, até concorrência para planos de saúde aparecendo de uma outra forma, né, ou seja, se travestindo de um outro tipo de contrato para não entrar na regulação da agência, e que vão certamente pegar essa fatia de mercado que está aí, né, disposta. Eu acho que uma coisa que as pessoas precisam entender é que saúde é algo que todo mundo valoriza, né, no jargão econômico. Quanto mais renda eu tenho, mais eu quero saúde, e todo mundo é não saciado em saúde, que é uma questão. Então, o fato da gente ter esse setor público que duplica, e a Maria Eugênia trouxe isso também, né, reverberando um pouco a minha fala, ela é complexa por causa dessa questão. Então, acho que esses novos autores vão vir de forma bastante forte, porque houve um impulso, né? A pandemia trouxe, quase que ela impulsionou para aparecimento e fortalecimento do uso da telemedicina. Então, acho que vai vir de forma muito forte. E o seguinte, quebrou-se tabus que a gente tinha também sobre o uso da telemedicina, as pessoas começaram a achar normal o médico atender virtualmente, enfim. Então, isso tudo mudou, isso tudo vai mudar. Então, eu acho que sim, que vai vir porque o nosso sistema é competitivo, é uma estrutura competitiva. Reforço o que foi falado, eu acho que espero que o setor público opere com essa lógica, porque facilitaria. E nessa competição público-privado, né, a gente acaba tendo que... enfim, tem todas as questões que eu coloquei, mas acaba que o setor privado também ele impulsiona o público, né? Então, algumas coisas que vão sendo adotadas no setor privado, elas vão por endogenia, elas vão sendo adotadas no setor público. Então, acaba que, de fato, isso vai acontecendo. Então, acho que é interessante. Né? A outra questão aí que você colocou, que foi colocada aí da medicina baseada em valor, eu acho que assim, essa discussão tá muito forte no Brasil, mas ela ainda está centrada muito em alguns atores específicos, né? Algumas pessoas de ponta que já estão pensando nisso, você vê alguns hospitais começando a trabalhar com mais de um sistema de remuneração, então isso é interessante, algumas operadoras, etc. Mas ainda é majoritariamente fee for service, mas assim, é sabido que isso é totalmente insustentável no longo prazo. Então há um movimento para isso e eu acho que a gente, em algum momento, vai ter que tratar disso. É claro que a medicina baseada em valor, ela traz uma necessidade de registros, um sistema muito mais transparente, case mix, né? A pergunta que alguém fala aí, um sistema menos regulatório e mais baseado em desfecho clínico, para isso você precisa ter muita informação, tá? Você precisa ter um sistema de informação de dados que você controla case mix, que você consegue, né? Porque você tem um sistema baseado em desfecho e se for baseado em resultado positivo, né, sucesso, etc., você tem que controlar para muita coisa. Então, não é trivial fazer isso, né? Então, a gente acaba, obviamente, optando pelo sistema baseado na utilização, né? Aí, você fala alguma coisa aí de impactos da telemedicina, então, um pouco eu já coloquei, eu acho que, obviamente, vem mais forte no setor de saúde suplementar. As propostas que estão na Câmara para o setor de saúde suplementar não tem acesso a todos. Assim, existia uma ideia de um plano popular, existia essa ideia de flexibilização mais ampla da saúde, dos planos, de maneira que
que é uma ideia que eu sou totalmente contra, né? Os planos de saúde ficariam ambulatoriais e o SUS ficaria com hospitalar, ou seja, fragmentando ainda mais o cuidado, dando mais o crime de la crime para o setor privado. Existia essa possibilidade, mas eu acho que foi tão criticada na imprensa que eu não sei quantas anda isso na Câmara, para te falar a verdade. Essa questão aí do reajuste dos preços enfim, não passa pela Câmara, mas eu acho que o que estava mais na Câmara era essa possibilidade de um plano de saúde popular, né, que abria um pouco mão da questão do rol dos procedimentos, né, do plano de referência, que você teria que mexer em toda essa estrutura do ponto de vista jurídico da regulação propriamente dita. Eu não sei, eu vou deixar os outros falarem um pouco, senão eu estou meio exprimida aqui com o tempo, sem saber muito bem qual que é o tempo. Eu quero deixar os colegas também poderem falar, depois se eu achar que faltou alguma coisa, eu volto. A gente também vai ter uma segunda rodada. Não, pois é. Então, obrigada, viu? Nós que agradecemos, professora. Então, Maria Eugênia, suas considerações sobre essas questões? Eu acho que as colocações da professora Mônica são precisas, né? A telemedicina, o fee for service, que há tempos é uma demanda, que está sendo questionado há tempos, discutido, enfim, tem uma série de questões que eu acho que, aliás, são questões que a gente podia estar discutindo nos dois âmbitos, né? Como a gente vai fazer para funcionar melhor dentro dos dois sistemas, assim, já que vai discutir remuneração de profissionais de saúde no âmbito da saúde suplementar, a gente também podia, enfim, pensar na questão toda da oferta de médicos no país, como é que a gente faz, enfim, tem uma série de questões aí que eu acho que poderia ser discutida em conjunto no privado com o público. Mas eu acho que a professora foi precisa nas questões, Matheus. Eu vou aguardar as questões mais direcionadas para mim. Obrigada. Perfeito. Obrigado, Maria Eugênia. Então, Rafael? Doutor Rafael Roba. Oi, Matheus. Então, eu concordo com a Maria Eugênia. Acho que a professora Mônica tratou muito bem dessas questões. Eu tenho muito pouco aqui a acrescentar. Na verdade, são só mais curiosidades, né, sobre esses novos planos, pelo que eu andei vendo. Em um deles, assim, só algumas considerações rápidas. Em um deles, eles sugerem aqui um modelo de remuneração que pagar ao prestador ou ao médico pela não utilização da rede por parte do paciente. Então, se o paciente não usa a rede, o médico recebe mais. Se o paciente usa a rede, o médico recebe menos, né? Então, me parece um modelo um pouco perigoso, assim, é um modelo, enfim, que pode influenciar até na atividade médica, né? Eu acho que isso pode causar até danos ao consumidor. Eles usam como justificativa os excessos de utilização de exames, excesso de internações sem necessidade, mas eu acho que esses excessos têm meios para serem combatidos, que não precisa efetivamente criar um modelo até perverso aqui de remuneração, que, a meu ver, acho que pode, inclusive, causar danos ao consumidor e comprometer a atividade médica, né? Eu vi também que são planos, assim, principalmente esses que surgiram agora de forma mais recente, são planos segmentados ou com uma limitação territorial de atendimento, né? Então, o atendimento fica muito regionalizado, e um deles, inclusive, combina plano de saúde com seguro viagem. Então, assim, ele é plano de saúde numa pequena região territorial, e se o consumidor viaja para uma outra região, ainda que dentro do Brasil, ou às vezes até dentro do mesmo estado, ele não é mais plano de saúde, ele é seguro viagem, né, que não tem nada a ver com plano de saúde. Seguro viagem tem outra regulamentação específica, né, não pode ser confundida com plano de saúde. Então, enfim, são modelos polêmicos, a meu ver, mas a professora Mônica já colocou aí muito bem essas questões. Perfeito, muito obrigado, Rafael. Bom, agora vamos para o nosso segundo bloco especificamente focado num dos assuntos que geralmente são os que mais aparecem na discussão sobre direito sanitário, que é a judicialização, né? Não à toa nós tivemos algumas perguntas aqui, e a própria apresentação do Rafael reflete muito bem a complexidade desse tema.
Então, bom, como eu falei, as perguntas foram surgindo ao longo das questões, né? Mas sintam-se livres para comentar conforme lhes parecer mais interessante. Então, vamos lá. Primeira pergunta, também da Gisele. Agradeço a Gisele aí pela participação ativa nas nossas lives. Doutora Maria Eugênia, o quanto a judicialização, não somente do ponto de vista do ativismo judicial, mas do manuseio e interpretação das normas pelos advogados das partes, tem prejudicado esse aspecto distributivo, né? Então, aquele aspecto distributivo que você mencionava na sua fala. Doutor Rafael Roba, o marketing jurídico de muitas bancas fomentam as ações individuais em toda e qualquer circunstância em face de planos de saúde. Este fato não conflita com o caráter distributivo comentado? Né? E aqui uma pergunta especial do diretor do CPDIS, o professor Fernando White. Pergunta também ao Rafael. Poderia nos falar um pouco da pesquisa desenvolvida no GEPS, no grupo, né, da Faculdade de Medicina da USP, sobre a coordenação do professor Mário Scheffer? Algum resultado relevante que possa ser compartilhado conosco? E eu também gostaria de acrescentar uma última pergunta aqui, se tiver um tempinho aí. Se vocês podiam traçar algumas considerações comparando a judicialização na saúde suplementar com a judicialização no Sistema Único de Saúde. Como nós já estamos nos encaminhando para o fim da nossa live, eu peço também que após as suas considerações, já façam, sobre as perguntas, né, já façam suas considerações finais, e aí nós já encerramos. Muito obrigado. Então, seguindo a nossa ordem aqui, professora Mônica. Eu vou deixar, as perguntas foram feitas para os dois, eu vou deixar os dois fazer os comentários. Eu vou aproveitar só para fazer um comentário em cima da fala do Rafael, que ele colocou os principais pontos, né, que foram levantados aí com a Covid-19, e também a Maria Eugênia, a questão da regulação de leitos. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que a Covid-19 nos mostrou que são importantes também, além, né, de alguns elementos que eu falei aqui genericamente na minha fala. Uma delas foi, claramente, por exemplo, por que a gente não regulou a lentidão da agência e a controvérsia que foi em torno da introdução do teste da Covid-19 para a incorporação do teste, né, para a utilização dos beneficiários, e o que isso gera, né? Então, assim, eu acho que tem uma lição aí super importante, que é o seguinte: bom, se a gente tivesse, né, por que ela não incorporou? Por que as operadoras, é claro, fizeram uma pressão para que não fosse incorporado? Porque todo mundo ia querer fazer teste toda semana, obviamente, e, entre aspas, o prêmio de risco não está calculado para isso, mas como o próprio Rafael colocou, a sinistralidade foi excelente, porque houve um adiamento total de cirurgia eletiva. É claro que hoje você não dá para falar que tem crédito, porque a gente não sabe quais são os impactos disso no médio e longo prazo, enfim, o que esse adiamento significa e o adiamento de todos os cuidados que aconteceram. Mas assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que houve uma perda de bem-estar enorme pelo fato da população não ter acesso. E é claro que, por que a população não teve acesso? Porque ocorreria o uso desenfreado do teste da Covid à medida que você liberasse esse teste. Também não tenho dúvida sobre isso. Agora, se a gente tivesse um médico de referência que encaminhasse o paciente para fazer o teste, porque aquele paciente de fato tem a sintomática e precisa, você teria um ganho absurdo do Brasil no combate à pandemia, né? Por quê? Porque tem milhões de pessoas que teria evitado, e você teria dado conta de, pelo menos, as pessoas que têm acesso a terem acesso a esse, que naquele primeiro momento eram ainda exames mais caros. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental, né? A outra coisa é, de fato, isso, que se a gente tivesse um médico de referência, toda essa questão do impacto de médio e longo prazo no sistema que a gente não conhece, e a própria questão de adiamento de cirurgia eletiva poderia ter sido feito de outra forma, porque o sistema, o cuidado já estaria organizado. Então, toda uma questão de judicialização aí, etc. E, por fim, a questão dos leitos, né, que eu acho que é um absurdo o que aconteceu no Brasil. A gente teve setores com colapso no sistema público, sistema de suplementar com leite sobrando. Isso não pode deixar de ser dito, isso é uma lição que a Covid-19 traz para a gente. Belo Horizonte é uma capital que inova. Hoje, quem abriu o boletim epidemiológico assistencial da capital vai ver que o nosso URT, divulgado pela prefeitura, com os leitos públicos e privados sendo contabilizados conjuntamente. Isso é inédito no Brasil.
Por quê? Porque o setor de saúde suplementar foi agregado ao setor público e está todo ele dentro da central de leitos do município de Belo Horizonte. Isso é fundamental, isso é preciso que seja falado, que seja feito. Né? A gente opta por sistemas públicos, mas algum órgão regulador, então eu acho que vai ter que ser papel da agência, vai ter que fazer essa regulação da integração público-privado, sim, é fundamental. Isso é uma lição da Covid, nós não podemos deixar essa lição passar desapercebido. Muito obrigada. Perfeito, professora. Nós que agradecemos pela participação. Passo a palavra agora para Maria Eugênia. Obrigada, Matheus. Sobre a judicialização, né, aquela pergunta que foi direcionada para mim, eu diria que, assim, eu acho muito difícil fazer uma crítica à interpretação específica dos advogados e responsabilizar a judicialização pela interpretação que os advogados dão diante dos seus clientes pacientes, das suas demandas individuais. Eu acho essa uma crítica complicada, assim. Eu acho que a judicialização é um sintoma, né, como foi dito aqui, de uma regulação deficiente, de uma política pública deficiente, então ela está aparecendo e as demandas estão sendo resolvidas no caso a caso, e aí é muito difícil de se resolver, porque, de fato, você não vai resolver o problema da efetivação desse direito no caso a caso, é isso que eu quero dizer, mas eu não sou uma crítica, no sentido de que eu acho que a judicialização é um alarme que é importante, e é também um canal de comunicação, né? Mal ou bem, a gente tem a possibilidade de dizer o que não está funcionando no sistema por meio da judicialização. Então, eu vejo dessa forma. Quanto às diferenças entre SUS e saúde suplementar, Matheus, eu vou passar essa pergunta para o Rafael, que eu acredito que ele deve ter isso mais na ponta da língua do que eu. Tenho aqui meus palpites, mas eu acho que ele vai poder falar isso melhor. E concordo, professora, com relação à incorporação de testes, concordo totalmente. A gente tem, de um lado, uma questão preocupante com relação ao aumento de uma demanda de custos descontrolada, de outro lado, a gente tem uma questão de política pública, nós temos que controlar essa pandemia. Como que a gente controla a pandemia? Fazendo teste. Então, o médico de referência realmente é uma ideia boa e a gente tem que cada vez mais pensar nessas questões de como a gente vai enfrentar questões de saúde coletiva, trazendo a saúde suplementar para essa lógica também, né? E quanto aos leitos de UTI, eu acho que aqui eu quero lembrar o seu trabalho, professora, porque eu acho que a gente tinha que ter dados desses 96 mercados, a gente tinha que ter mais dados sobre essas 436 regiões de saúde, como é que aconteceu, quem ficou na fila, quem não ficou, que sistema que foi integrado, além de Belo Horizonte, o que mais que nós temos de informação sobre integração de leito? Enfim, acho que essas questões a gente precisava trabalhar em termos, acho que até mais do que regulatórios, acho que a gente devia pensar talvez uma política pública, né, que pudesse pensar em normas distributivas, levantar dados de todas essas regiões. Às vezes eu fico vendo algumas análises da ANS, né, um relatório recente, por exemplo, eles colocam lá que foi feito com base no levantamento de dados de 59 operadoras. Aí eu já fico pensando, bom, 59 operadoras, que operadoras serão essas, né? Nós temos. Então, a gente fica. Tem algumas coisas que eu ainda acho que a gente precisa ir até, né, levantar dados mesmo, estudar dados, pensar em medidas a partir dessas diferentes regiões e localidades, né? É isso. Obrigada. Perfeito, obrigado, Maria Eugênia. E agora eu passo a palavra para o Rafael. Bom, vamos lá. Eu acho que a Maria Eugênia já colocou bem essa questão, né? Primeiro falando dessa questão de marketing jurídico, como foi colocado. Eu acho que, a meu ver, não é o marketing jurídico que leva o consumidor à justiça, né? Acho que o que leva o consumidor à justiça primeiro, o consumidor está mais informado, ele tem mais acesso à informação. Segundo, falhas regulatórias, falhas de políticas públicas que acabam afetando o direito individual daquele consumidor, né? Então, esse consumidor ele vai buscar o judiciário e hoje a informação está muito mais acessível para os consumidores estão mais cientes dos seus direitos, né? Então, acho que isso é que leva o consumidor ao judiciário. Eu acho que, assim, os excessos da judicialização, né, se eventualmente a pergunta talvez queira abordar um pouco nesse sentido, se existe excesso na judicialização, acho que os excessos
se existem, eles são combatidos pelo próprio judiciário, né? O judiciário, hoje a gente percebe aí que a maior parte das ações judiciais são julgadas em favor do consumidor e confirmadas em segunda instância, né? Então, são consumidores que buscaram o judiciário e o judiciário está dando uma resposta positiva a esse consumidor. Mas os excessos, quando identificados pelo judiciário, o judiciário ele combate, né? Ele tem seus mecanismos para combater esses excessos. E a própria Defensoria Pública, né, a gente não pode dizer que só os advogados é que demandam contra planos de saúde em São Paulo. Nós temos, por exemplo, a Defensoria Pública que também demanda contra plano de saúde, né? A Defensoria Pública, por exemplo, atende muitos beneficiários de planos empresariais, que são pessoas que entram dentro do critério de atendimento da Defensoria e ela atua em benefício desses consumidores, né? Então, eu acho que, a meu ver, essa questão de eventuais propagandas, marketing jurídico, não é isso que leva o consumidor ao judiciário, né? E com relação às pesquisas, né, de judicialização, que foi perguntado sobre a pesquisa que é desenvolvida pelo GEPS, então, como eu disse, assim, a gente tem uma pesquisa grande em andamento, que vai ser, né, os dados vão ser divulgados possivelmente no primeiro quadrimestre do ano que vem, né, de 2021, e a gente vai ter uma atualização sobre a judicialização, principalmente aqui em São Paulo, né, então vão ser dados recentes, dados que vão nos permitir entender essas questões mais recentes da judicialização de planos de saúde, principalmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é onde a gente está desenvolvendo a pesquisa atualmente, né? Mas a judicialização daquilo que a gente já pesquisou e estudou mostra justamente que o consumidor busca muito o judiciário, principalmente em relação a negativas de tratamentos, né? Então, a maior parte das ações estão relacionadas a tratamento. O segundo principal motivo que leva o consumidor à justiça são reajustes, né? Especialmente reajustes dos planos coletivos que não são regulamentados. Isso faz com que o consumidor realmente questione esses percentuais perante o judiciário, e a gente vê uma presença também muito grande de idosos na judicialização, né? Os idosos estão presentes na judicialização até de forma desproporcional ao que eles representam nas carteiras de planos de saúde. Isso mostra que os idosos talvez sejam alvo aí de mais práticas abusivas das operadoras, é algo a se investigar melhor, né? Mas prometo que no começo do ano que vem a gente vai ter dados mais recentes e sobre essa pesquisa que está sendo desenvolvida. Perfeito. Nós ficamos no aguardo, certamente divulgaremos. Bom, feitas essas considerações finais, eu queria agradecer muito, doutor Rafael, doutora Maria Eugênia, professora Mônica. Foi uma grande satisfação passar esse tempinho aqui com vocês. Com certeza o nosso debate foi muito rico, acho que vocês não conseguem ver aqui, mas nós recebemos muitos elogios aqui, comentários públicos, privados, então muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram aqui ao CPDISA, e certamente continuamos em contato debatendo esse tema muito relevante. Eu vou encaminhando o nosso encontro de hoje para os momentos finais. Gostaria também de agradecer a você que acompanha a nossa live, que enviou seus comentários, que nos brindou com a sua audiência. Convido a acompanhar as redes sociais do CPDISA aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, assim como também as publicações periodicamente editadas pelo Centro, né? Então, a revista de Direito Sanitário, os 3 boletins que eu mencionava no começo da live, né? O boletim da Rede Ibero-Americana de Direito Sanitário, o boletim realizado com a Conecta sobre normas jurídicas no contexto da Covid-19 e o boletim de Direito Sanitário editado pelo Centro. Agradeço uma vez mais a todo mundo aí envolvido na live e desejo a todo mundo uma ótima tarde. Até mais. Até mais, obrigada. Obrigado. Muito obrigada, gente. Muito prazer. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. E a quem nos acompanhou, um abraço. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Obrigada a todos.